Meus irmãos, enquanto eu me organizo aqui, vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler do verso de 1 a 18. Nós estamos numa exposição bíblica, não é? De Hebreus, e hoje nós iremos pensar um pouco sobre esse capítulo. Então, Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 18. O reverendo Pedro não está presente porque está pregando em uma igreja, no aniversário de uma igreja de Goiânia, tanto pela manhã quanto pela noite. E o reverendo Heber também não está presente porque ele fez uma cirurgia nos olhos e já fez arte de vir aqui pela manhã, né? Tinha que ter ficado de repouso e estava aqui pregando, dando aula. Então ele decidiu ficar de repouso. Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifícios e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Até aí. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos como igreja. Privilégio de cultuar ao Senhor, de cantar ao Senhor. Privilégio de saber que tudo que nós estamos fazendo aqui não é por meio do sangue de touros, como nós acabamos de ler, mas é porque o sacrifício de Jesus é suficiente e sempre será suficiente. Obrigado, porque pela fé o Senhor recebe a nossa adoração. Pela fé o Senhor recebe o nosso culto, porque não está embasado nas nossas obras ou naquilo que somos, mas está embasado na excelência e na supremacia do Cordeiro, Cristo Jesus. Muito obrigado por esse privilégio de adorar ao Senhor, que enquanto nós estamos aqui, o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração e aplicar essa palavra à nossa vida. Que o Senhor, que conhece o nosso interior, as nossas lutas, as nossas crises, que o Senhor possa vir e aplicar essa palavra a nós, apesar de mim, e que tudo que seja feito para a Tua glória
Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, nós então estamos já há vários dias pensando, repensando, pensando de novo, repensando de novo, sobre uma temática central desses primeiros 11 capítulos. Você vai falar, mas nós nem chegamos no 11º ainda, mas essa é a mensagem central dos 11 capítulos de Hebreus, a supremacia de Cristo Jesus. Talvez você esteja até um pouco cansado, não é? Porque todos os sermões nós batemos na mesma tecla. Cristo é superior. Cristo é supremo. Não existe nada que esteja acima dele. Ele está acima de todas as coisas. Então, o autor de Hebreus começa lá no capítulo 1 e ele vai comprovar para nós, no século 21 e para os seus leitores da época, judeus prosélitos, que Cristo é sim superior a tudo e a todos. E ele vai esboçando isso ao longo de todos os capítulos. Então, mais uma vez, no capítulo 10, a mensagem central é a respeito desse Jesus, que é supremo. Talvez a pergunta que emana do texto e desse aspecto principal, de todos os domingos nós estarmos mencionando isso, seja: Cristo é supremo sobre a nossa vida e sobre a sua vida? Bom, nós sabemos que Ele é, não é? Nós sabemos que Ele sempre será. Mas será que essa supremacia dEle faz parte da nossa caminhada cristã? Bom, eu posso confessar que por algumas vezes os meus pés se desviam dessa realidade. Muitas vezes eu acho que é o Fabrício que está no comando. E é por isso que nós precisamos ouvir tantas vezes, e todas as vezes, e todos os dias, que Cristo é superior. Cristo tem que ter o domínio e as rédeas de tudo que existe, inclusive de quem nós somos e do que fazemos. Então, o capítulo 10, ele vai iniciar com uma mensagem a respeito de uma sombra. Ora, a sombra de algo, geralmente não é algo que você possa tocar, não é? Não é algo que você consegue até mesmo ter uma certa nitidez do que aquilo significa. Talvez, pela sombra de um corpo, você consiga identificar ali se é um homem, se é uma mulher, porque talvez a sombra mostre se tem cabelos compridos ou não, se está usando vestido ou não, sei lá, talvez você consiga. Talvez por uma sombra você consiga identificar algum tipo de objeto. E o texto começa mostrando para nós, com essa imagem, que o que o Antigo Testamento faz é justamente, de formas diversas, apontar para alguém que é a revelação final do que estava sendo mostrado no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós temos inúmeras pontuações e mensagens que apontam para alguém que é Cristo Jesus. Então o verso 1 diz: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Isso aqui cai como uma bomba no coração, na mente de um judeu. Especialmente um fariseu, um saduceu, porque são homens que exaltam a lei. São homens que olham para a lei e veem na lei a possibilidade de conquistar um ritmo de vida espiritual, uma forma de existência que glorifique a Deus. Então, talvez para você não faça muito sentido isso, porque por muitas vezes nós perdemos essa mentalidade, e graças a Deus por isso. E depois eu vou tentar aplicar de uma forma que você vai entender que ainda hoje nós muitas vezes nos estribamos na lei.
Então, no coração de um judeu, isso é difícil de compreender. Um judeu lendo esse texto, ele olharia para isso aqui e ele falaria assim, não é possível. Nós que sempre entronizamos a lei, nós que sempre colocamos a lei no mais alto e sublime trono, agora você vem me dizer que isso tudo era sombra e que essa lei não tem poder de aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus? Bom, pois é exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo. Você e eu não temos condições também. Não temos condições nenhuma de vislumbrar qualquer tipo de aperfeiçoamento no caráter, nas atitudes, na família, na igreja, se nós não entendermos que tudo isso vem por meio de Cristo. Não existe possibilidade alguma de haver uma real transformação que acontece de dentro para fora, simplesmente fazendo como um bom judeu, memorizando as leis e tentando viver por elas. Não, irmãos, nós vivemos por causa dele, por causa de Cristo. Ora, Cristo faz isso inúmeras vezes no Novo Testamento, não é? Ele faz, por exemplo, no Sermão do Monte, um aprofundamento tal da lei, onde um mandamento se destrincha em várias aplicações práticas, ao ponto que qualquer pessoa que ler o Sermão do Monte, com toda certeza olhará para aquelas verdades e ele dirá assim, eu sou culpado. Eu sou culpado perante a lei de Deus, porque um dos objetivos da lei é justamente mostrar para nós que somos culpados, que se fosse pela lei nós estaríamos condenados, que se fosse unicamente pela lei nós jamais adentraríamos a presença do Senhor. Jamais. Então o autor de Hebreus está tentando mostrar para esses leitores que embasar a fé, colocar a nossa fé e as nossas convicções sobre aquilo que podemos realizar por meio da lei, não vai trazer transformação, não vai trazer aperfeiçoamento, não vai trazer mudanças. O texto continua dizendo, parte B do verso 1, com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Bom, ele começa então agora a trazer a memória dos judeus que ali o ouvem e que leem essa passagem, que era exatamente por isso que no Antigo Testamento, ano após ano, dia após dia, os israelitas vinham diante do sumo sacerdote e ofereciam ali sacrifícios, porque o sangue de touros e bodes, como diz lá no verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. E ele parte desse pressuposto e desse argumento de que isso era um sinal que apontava para alguém que teria o poder de realizar a obra. De tal forma que os crentes do Antigo Testamento são salvos pela fé, são salvos pela graça, mas por uma graça futura, por uma fé de um Cristo que haveria de vir. Nós somos salvos também pela fé, pela graça, mas em um Cristo que já veio. E em um Cristo que ainda voltará para buscar a sua igreja. Então ele argumenta para que os judeus possam entender que era justamente por isso, porque o sangue não tem o poder ali de touros e de bodes para purificar, para remover os pecados. Isso era apenas um apontamento para quem realmente tem o poder de fazer isso, que é Cristo Jesus. O texto continua, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Interessante porque Deus vai dando uns insights, não é? Por intermédio do profeta Samuel, por exemplo, ele diz isso
lá no capítulo 15, 1 Samuel 15, 22, Samuel diz assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Depois o salmista Davi, no Salmo 40, verso 6 a 8, também diz a mesma realidade. Será que o Senhor tem tanto prazer assim em sacrifícios e em ofertas pelo pecado? O verso 7 vai dizer: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8, depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então ele continua nessa argumentação, dizendo que se no Antigo Testamento Deus não se agrada, ou não é aquilo que realmente é necessário para que haja transformação, mudança, o lavar regenerador dos nossos pecados, então agora precisamos remover o primeiro e nos condicionar ao segundo, que é Cristo Jesus. Então ele diz que o próprio Cristo disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, e eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo está aqui para fazer a vontade de Deus. Ele diz para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele está no Getsêmani orando, ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, porventura não seja como eu quero, mas seja conforme a tua vontade. Então Cristo é o segundo Adão perfeito. Cristo é aquele que vem para poder cumprir toda a lei, porque Ele é perfeito. Cristo é aquele que não pode ser aprisionado pela morte, porque não há impureza nele. Então o autor de Hebreus, ele novamente no capítulo 10, ele está argumentando sobre essa verdade maravilhosa da supremacia, ou a excelência do sacrifício de Cristo Jesus. Verso 11 vai dizer: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Você quer ver uma aplicação prática para os nossos dias? Tem muita gente que acha que vir na igreja como se fosse algo místico, não é? Algo místico. Ele vem para a igreja e ele acha que pelo fato dele vir participar da igreja ou participar da ceia, isso aí é o que vai resolver a vida dele. Ou seja, o fato dele realizar uma obra para Deus, o fato dele realizar algo em prol do evangelho, traz uma concepção enganosa no coração e na mente de que agora ele está quite com o Senhor. Hoje de manhã eu estava falando na IBD que você descobre quando alguém realmente entendeu o evangelho, quando ele tem uma profunda dimensão da sua miséria. Quanto mais eu e você temos uma profunda dimensão do quão pecadores e miseráveis nós somos, isso quer dizer que mais nós entendemos o evangelho, porque quanto mais eu entendo que eu preciso de um Salvador, mais eu glorifico quem é digno de glória, que é Cristo. Então, não são só os hebreus, israelitas, judeus, que criam, ou que muitas vezes pensavam, que era possível remover pecados por intermédio dos sacrifícios. O texto então sai dessa sessão agora novamente reafirmando, como que se repetindo a mesma ideia no verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.
A excelência do sacrifício de Jesus, manifestada naquela cruz, é tão suprema, é tão maravilhosa, que pensar sobre isso deve gerar em nós temor, adoração, amor pela obra do Calvário. Nós devemos reverenciá-lo, adorá-lo eternamente. É por isso que nós dizemos o tempo todo que Cristo é a centralidade da igreja, é a centralidade da vida, de tudo que fazemos. E nada pode estar distante dessa realidade. Porque há poder no nome de Jesus. Um único sacrifício. Como se quem dissesse, está feito. Está feito. Está encerrado. Está encerrado. Se por um lado, o sumo sacerdote adentrava o santo lugar uma vez por ano somente, e ele no ano seguinte adentrava novamente, e no ano seguinte adentrava novamente, e assim sucessivamente. E os israelitas trazendo os seus sacrifícios, dia após dia, e os animais sendo imolados. Bom, nós temos agora alguém que realmente tem o poder de transformar pessoas, tem o poder de salvar, tem o poder de mudar corações, e esse alguém é Cristo Jesus. Aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre. Isso aqui é maravilhoso, você pensar nisso. Principalmente no que diz respeito à culpa. Bom, isso é uma primeira aplicação prática que tem a ver com os nossos dias. Tem muito crente que é crente, entendeu um pouco do que é o Evangelho, mas vive arrastado por aí, pressionado por uma culpa imensa por conta dos seus pecados. Você precisa se libertar disso, em nome de Jesus, porque o texto bíblico está dizendo que Cristo Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Então, quando eu, Fabrício, fico me martirizando por algo de errado ou por algum pecado que eu fiz, é como se eu estivesse pegando um animal, trazendo à presença do Senhor e sacrificando diante dele, porque eu estou dizendo inconscientemente que o sacrifício de Jesus não é suficiente para aplacar a minha culpa. Então nessa noite eu quero dizer para você em nome de Jesus: jogue a sua culpa na cruz de Cristo Jesus, porque o sacrifício dele é suficiente para aplacar a sua dor, para aplacar os pensamentos relacionados ao passado. Tome posse, olha aí que palavra abençoada do meio neopentecostal, tome posse dessa verdade, dessa realidade. Porque ela realmente é uma verdade que nós precisamos fazer dela como algo nosso. Cristo Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora, isso não quer dizer que você vai deixar de pecar, isso não quer dizer que você vai deixar de falhar, mas quer dizer que todas as vezes que você falhar, e serão muitas, o seu coração estará recheado de verdades da palavra de Deus, como essa: aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, tomar posse dessa verdade, irmãos, aplaca a nossa culpa, nos dá a alegria da salvação, coloca sorriso no nosso rosto, porque nós olhamos para Jesus, nós nos reconhecemos miseráveis, nós nos reconhecemos carentes e então somos acolhidos por Ele. Pode todo mundo nos rejeitar, pode todo mundo apontar o dedo para nós, inclusive a liderança da igreja, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, toda a culpa ela é aplacada, porque o sacrifício de Jesus é excelente, é perfeito.
O texto continua e o verso 15 vai dizer: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades. Jamais me lembrarei. Ora, meus irmãos, todos os seus pecados, todos os meus pecados, todas as coisas que nós iremos fazer até o último dia da nossa morte, estão encravadas na cruz de Cristo Jesus. É por isso que nós cremos que os eleitos não perdem a salvação. Porque aqueles que foram chamados, como diz Paulo, predestinados a essa realidade, são homens e mulheres que receberam o Evangelho, reconhecem sua miséria e tributam a Jesus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque Ele é, novamente, a excelência maior. Ele é. Então, o Espírito Santo, o texto diz, imprime na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que nós não temos mais condições de nos dar por pessoas que não sabem de nada, ou não é? Ou que não conhecem, porque uma vez que o Espírito Santo abre os nossos olhos e o nosso entendimento, agora nós pertencemos a Ele, agora nós somos dele. E pode até ser que aqui e acolá os seus pés possam se resvalar, mas a verdade é que o Espírito Santo sempre nos trará de volta. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele, nós somos ovelha do seu pasto. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nada nem ninguém pode tirar você da presença de Cristo Jesus. Porque uma vez que você foi comprado por esse sangue perfeito, você agora é dele, pertence a ele. E o texto encerra dizendo: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Bom, então, até quando você e eu vamos querer sacrificar alguma coisa diante de Deus como se fosse necessário isso para recebermos a sua graça maravilhosa? Porque por muitas vezes, irmãos, nós não pensamos dessa forma: vou fazer isso porque eu quero comprar Deus com as minhas obras. Mas muitas vezes, inconscientemente, estamos fazendo isso. Você quer ver? Tem algum perfeccionista aqui, nessa noite? O perfeccionista, e uma boa definição que eu li sobre o perfeccionista essa semana, foi a seguinte: o perfeccionista é aquele que quer ter, nos dias atuais, aquilo que Deus prometeu conceder somente no mundo vindouro. O perfeccionista é aquele que quer fazer tudo 100% perfeito, e isso vai completamente contrário à sua própria natureza. O perfeccionista é aquele que não gosta de errar. O perfeccionista muitas vezes é aquele que teme os homens, porque ele olha para as pessoas e ele acha que está todo mundo em cima dele avaliando o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, o perfeccionismo é uma baita artimanha para fazer com que você tente comprar a Deus inconscientemente. Inconscientemente. E aí você às vezes até faz as suas devocionais, mas você não faz porque você quer estar aos pés de Cristo Jesus. Você faz porque você tem que fazer a devocional. Porque se você não fizer, como pode um pastor que não faz devocional? É um absurdo.
Ou muitas vezes você não faz a devocional porque a devocional não vai acontecer do jeito que você quer. Porque perfeccionista também tem essa dificuldade, não é? Se não for do meu jeito, não vai rolar. Não vou fazer. Então, se eu não tiver os 60 minutos que eu planejei para fazer uma boa devocional, eu prefiro não fazer. Então, essa é uma boa forma da gente pegar um animalzinho, cortar a goela dele e jogar sangue nos átrios ou na Arca da Aliança. Uma outra forma que eu coloquei aqui é aquele que tenta controlar a sua própria vida. A gente tenta ter o controle de tudo, assumir o controle de tudo. A gente sacrifica a nossa paz, porque aquele texto bíblico, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro, já não é verdade na nossa vida tem muitos meses. Então nós sacrificamos a nossa paz, nós sacrificamos o nosso sono, sacrificamos a nossa alegria. Então você não foi lá, pegou um animal e sacrificou, mas essas atitudes são idênticas às atitudes dos hebreus. Porque você acha que se você pensar muito a respeito da sua vida financeira, trabalhar demais e excessivamente, ter o controle de tudo e de todos, isso sim, vai me fazer ter isso e isso. E nós nos esquecemos então da supremacia de Cristo Jesus. Nós já não descansamos nesse Cristo, nós temos uma ilusão de que pelo nosso muito fazer conquistaremos, seremos algo. Ora, dentro disso eu podia puxar um gatilho para todo tipo de ansiedade. Todo tipo de ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que um sacrifício. Porque ao invés de nós nos descansarmos na mão poderosa do Senhor, esperarmos no Senhor, buscarmos o Senhor, entendermos que essa vida aqui vai acabar. Tudo que está aqui vai acabar. Todas as coisas que nós estamos preocupados sobre, tudo vai acabar. Só vai sobrar uma coisa: a supremacia de Cristo Jesus. Ou então, quando você tenta viver uma vida de santificação nas suas próprias forças. 7 passos para vencer não sei o quê. Não está cheio de livros assim? Não sei o que, para você viver uma vida tal. E muitas vezes, até podem ser boas estratégias, mas são estratégias que estão pautadas no eu. Eu faço. Eu vou, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro. A rotina. Os meus filhos, eles estão estressados, desobedientes, gritando, mentirosos, maltratando as pessoas, é por causa da rotina. Se a rotina lá em casa estiver top, o comportamento deles automaticamente vai mudar. E com isso não estou falando que a rotina é importante, não é? A rotina é excelente, é importante. Mas os nossos filhos fazem o que fazem porque eles precisam de Jesus. Porque o coração deles é pecaminoso. Os nossos filhos mentem porque eles amam o pecado. Porque eles amam aquilo que desagrada a Deus. E assim como você e eu, eles precisam do Evangelho. Então a gente começa a buscar inúmeras questões na vida que funcionam como um tipo de sacrifício diante da presença de Deus, porque nós olhamos para o Evangelho e nós olhamos para a supremacia de Cristo Jesus. Não, deixa eu resolver aqui, porque
Aqui, ó, aqui eu vou ter que confiar, vou ter que esperar, eu vou ter que... Não. Melhor aqui, que aqui eu dou um jeito, eu empresto um dinheiro, eu pego, eu resolvo. Melhor aqui, do meu jeito, no meu caminho. Bom, eu teria outros exemplos, como por exemplo, a aceitação diante de Deus, tudo baseado no desempenho espiritual, no ativismo religioso, ou até mesmo num certo tipo de moralismo. Eu já não sou mais quem eu sou diante de Deus. Eu chego diante de Deus e eu sou o pastor Fabrício. Perdi a identidade. Porque diante de Deus não sou o pastor Fabrício. Diante de Deus eu sou o filho amado. Diante de Deus eu sou o filho amado. Pecador? Sim. Miserável? Sim. Falho? Sim. Precisa de transformação? Sim. Mas o texto bíblico diz, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. De tal forma que, quando eu me achego à presença dele, ele me recebe. Ele me recebe e ele te recebe. Por quê? Porque nós somos filhos amados por Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, de alguma forma, você se disponha a sacrificar todos esses sacrifícios. Ou seja, colocar diante de Deus tudo aquilo que você tenta fazer de um jeito ou de outro, que às vezes se transformam em alguns substitutos do sangue de Jesus. Nós estamos sendo relembrados novamente, mais uma vez, que não existem substitutos. Só existe Ele. Só existe a excelência do seu sangue. Só existe a única oferta que aperfeiçoou para sempre. Então se entregue. Se renda a Ele. Coloque a sua vida aos pés dele, porque o verso que nós lemos 18 encerra dizendo assim: não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O que existe então? O Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus, que nos convence, que nos faz nos achegar diante dele, reconhecendo que somos pecadores, e que recebe dele gratuitamente essa graça, esse sangue, esse aperfeiçoamento realizado, uma única vez na obra da cruz. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque por intermédio da Tua palavra podemos reafirmar verdades tão surpreendentes, Pai. Verdades tão maravilhosas que rebatem o nosso orgulho, rebatem a nossa culpa, rebatem, Senhor, as nossas necessidades de provar coisas para o Senhor. E nós queremos, Pai, nessa noite colocar tudo isso diante de Ti e dizer: Senhor, queremos nos render aos Teus pés. Queremos render a nossa vida, queremos render tudo que temos e tudo que somos ao Senhor, porque a vida é muito vazia sem o Senhor. A vida não tem sentido algum sem essa esperança maravilhosa do sacrifício de Jesus. Como é bom saber que o Senhor, uma única vez, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo salvos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Que haja alegria no nosso coração essa noite, por podermos desfrutar de bênçãos tão maravilhosas como a bênção da salvação. Que haja alegria no nosso coração de saber que a produção de frutos na nossa vida, que a transformação de caráter, que tudo aquilo que muitas vezes a gente deseja obter, na verdade está embasado em uma rendição completa ao agir do Teu Espírito Santo em nós, por meio do sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a buscar o Senhor, a invocar o Teu nome, a buscar no Senhor e na Tua palavra, transformações reais, verdadeiras para a nossa vida. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse hoje para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Lúcio, o microfone, por favor. Kepler, você vai... Pode começar com o José aqui, ó, o Kepler. Alguns avisos, irmãos. Boa noite, irmãos. Relembrar, a arte do Encontro de Casais está disponível? Teremos o nosso jantar dos namorados no próximo dia 6 de junho, às 19h30 aqui. A inscrição é R$100 por casal, tá? Faça sua inscrição, a gente está limitando até o dia 3, tá bom? Até o dia 3 de junho. Então, entre em contato com a secretaria da igreja, faça a sua inscrição. Logicamente, também o encontro é aberto aos namorados, não somente aos casais casados, tá? Crianças poderão ser trazidas, somente as crianças de colo, e ficarão aos cuidados dos pais durante o encontro, tá bom? Qualquer dúvida, pode procurar a mim, o Silas ou o Vinícius, tá bom? Para a gente esclarecer. Então, já pode fazer uso da arte aí para convidar outras pessoas e se empenhe para estar presente conosco, para que a gente tenha um encontro maravilhoso. A gente conta com a presença de todos. Obrigado. Gente, mais uma vez eu vim aqui agora com um pouco de antecedência, já para que os irmãos se programem para falar do nosso Vila Jovem, que acontece uma vez por mês. E nesse mês vai ser no dia 30. Se Deus quiser, nós teremos a presença do pastor Diego, lá da Orvalho do Hermon, capelão da Associação Evangélica. E está sendo muito bom. Se você não veio, se não deu para vir ainda, por causa que às vezes fica corrida, a rotina, venha, está sendo muito especial. A gente tem falado sobre um dos aspectos dessa pregação de hoje, que é como a gente às vezes tenta provar nosso valor através do trabalho, e como a gente tenta se sacrificar e tornar o trabalho uma forma de sacrifício para ter valor diante de Deus, e não é verdade, e isso acaba levando a gente para uma ótica do mundo. Então é sobre isso que a gente tem discutido, é sobre essas coisas que a gente tem debatido, tem sido muito bom. Então dia 30 de maio, não perca, às 7h30, dá um sábado, tem o Vila Jovem. Você de 18 a 35 anos está mais que convidado, tá bom? Um abraço. Pessoal, tenho só 2 avisos. Um é a assembleia que nós teremos no domingo que vem, para a eleição de presbíteros e diáconos. Então nós teremos ali à porta, como de costume, os membros assinarão a lista de presença e receberão as cédulas de votação e poderão votar, então, nesse momento, tá bom? Será uma sessão de manhã e uma sessão à noite. Você, obviamente, votará uma vez só. Se você veio no culto da manhã e veio no culto da noite, você vai votar apenas um culto. Dia 31/5, após a EBD, nós teremos um almoço de despedida do pastor Heber. Então, dia 31/5 é o último domingo que o reverendo Heber estará conosco. Então, nós teremos esse almoço. Esse almoço vai custar R$25 por pessoa, e crianças abaixo de 7 anos não pagam. Então, dê seu nome na secretaria da igreja para que você possa participar e também nos ajudar no preparo, né? Porque é muito bom quando a gente sabe com antecedência quem são as pessoas. Como? Não terá escola dominical? Tá bom. Não terá escola dominical, tá? Então no boletim está errado. Não vai ser após a EBD, tá bom? Mais algum recado, irmãos? Acho que não, né? Deus abençoe vocês. Temos um chazinho, um bolinho ali embaixo. Vamos ter um tempinho de comunhão, todos nós.